Na sexta-feira sexta e sábado, né? Ontem encerramos o culto de oração que nós fizemos durante todo o mês. Às vezes a gente escuta, né, de algumas pessoas que dizem assim: essa igreja não ora. E eu pergunto, de qual igreja você é membro? Porque nós cercamos a igreja de segunda, né, a segunda, com oração, com intercessão, com busca. E eu incentivo, né, porque não é uma programação da igreja, é uma necessidade da igreja. Tem coisa que é uma programação que você faz ou não, e tem outra que é uma necessidade. E existem necessidades específicas. Nesse período agora, nós oramos toda sexta do mês, todo sábado, em prol da nossa nação, que Deus possa ouvir o clamor, que possa ter misericórdia do nosso país. Eu ouvi um comentário de uma pessoa de rádio e televisão. Eu achei muito interessante. As pessoas estavam debatendo sobre vários temas. Ele falou assim, e essa pessoa não é cristã, ele disse: tem duas coisas, as outras coisas vão passar, mas tem duas coisas que são primordiais na vida de toda a nação: Deus e a família. Não é que ele está certo? Deus e a família. Estou falando de uma pessoa ímpia, que não é uma pessoa convertida. Então, irmãos, são essas as pautas, né, cristãs que nós acreditamos, e muitas outras, mas a base de uma nação, ela está em prol de Deus e a família. Então, quando nós votamos, quando nós agimos na sociedade, nós agimos em prol de buscar o reino de Deus, de buscar o melhor para a nossa família. E na sexta-feira, quando nós estávamos aqui orando, enquanto muitos estavam assistindo televisão, né, que teve o último debate na sexta-feira, eu estava orando. Eu não quis participar, eu fico muito tenso nesse período, confesso. Então eu falei para alguns aqui, eu não tenho mais essa estrutura, né, eu fico muito agitado. Então eu estava navegando na rede social, vendo várias coisas, vendo vários debates, outras coisas. Eu achei muito interessante um local, né, um dos nossos, aqui, né, o Distrito Federal, onde as pessoas voluntariamente encheram a rua, e foi até 1h da manhã, adorando, cantando louvor ao Senhor e glorificando o nome de Deus. Então, o que eu posso entender, querido? Que as coisas, às vezes, as notícias ruins que acontecem na nossa vida, os desafios, elas sempre melhoram e aprimoram a nossa vida, depende do nosso olhar. Vou dar um exemplo. No período da pandemia, muitas igrejas fecharam, talvez você não saiba disso. Muitas pessoas mostraram o que estava no seu coração. Estava na igreja, mas no momento de dizer, fica em casa, a pessoa ficou e está até hoje, né? Foi um momento que nós pudemos ver a qualidade da igreja, mas também muitas coisas aconteceram maravilhosas. Muitas pessoas voltaram para o Senhor, aleluia. Muitas se converteram. A igreja expandiu de uma maneira tremenda e maravilhosa. Então, a igreja, ela vai na contramão de tudo. Se você for conversar com os agrônomos, eles vão dizer que as plantas como cactos, as plantas que dão muito em desertos, né, elas se alimentam em solo ácido. Se você nutrir esse solo, botar um cacto, quem aqui, alguém já fez isso? Molhou todo dia, o que aconteceu com o cacto? Morreu, né? Então, essa planta, ela é diferente das outras, né? Eu tenho uma planta ali na toca, que eu sempre peço aos irmãos para estar me ajudando a molhar, né? Então, às vezes, esquece de molhar essa planta, e ela é dedo duro, você sabia? Ela denuncia. As folhinhas começam a murchar,
Aí eu pergunto, fulano, você já molhou? Eu molhei tudo. Ó, aquela planta está te entregando. Como, pai? Olha a folha dela. Ela fica toda murchinha. Por quê? Ela precisa de água, de nutriente. Porém, a igreja do Senhor, ela é interessante com relação a isso. Ela é colocada numa boa terra que é Jesus, mas o momento que ela mais prospera é no terreno ácido. Interessante isso. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Já dizia um líder evangélico, não sei nem se é evangélico, dizia o seguinte, a igreja é que nem omelete. Quanto mais bate, mais cresce. E faz sentido esse comentário, né? Então, o que nós temos visto durante esse período, eu nunca vi, durante esses 4 anos que passaram, a igreja do Senhor orar tanto, jejuar tanto, buscar tanto, e nós estarmos conectados com todo o país. Porque a impressão que tem, que só há vida no sul, no assim, sudeste, não é verdade. Você vai lá para o norte, nordeste, eu conheci alguns pastores, algumas igrejas, eles têm trabalhos, assim, no sentido, para nós aqui, invejável, tal engajamento dele na parte social, na parte política, na parte econômica. E neste período de tantas turbulências, o que nós assistimos? Nós assistimos, né, do norte ao sul, sudeste ao nordeste, centro-oeste, né, em toda a região do nosso país, existe um povo que adora o Senhor, do seu jeito, da sua maneira. Tem uma igreja nossa, em uma das comunidades aqui, do Rio, que o louvor que ela canta, se você for ouvir, é diferente disso aqui, que nós cantamos, é no ritmo da comunidade, e você não consegue entrar lá se não for com esse pastor, quando você é convidado, mas quando você chega lá no alto, naquele lugar talvez onde muitos não querem ir, existe um povo ali que está adorando o Senhor. O Senhor, querido, Ele tem entrado em todos os lugares. Então aproveita esse momento para que você possa ver o que parece ser um tempo difícil e um tempo ruim. Tem esse lado sim, mas também tem um lado bom, que o Senhor continua reinando e despertando a sua igreja, e quanto mais essa igreja bate, é censurada, é perseguida, mais ela cresce. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estava aqui nesse momento do louvor orando, e estava falando com os demais, com Deus, né? Senhor, eu não sei se aconteceu em outras nações, mas eu acho que o Senhor nunca ouviu tanto clamor, tanta oração, igual tem visto do nosso país. E eu agradeço a Deus, sei que ainda tem muita coisa para nós fazermos, tem muita coisa para corrigir na igreja evangélica, mas nós estamos no caminho certo, estamos nos humilhando, pedindo perdão e pedindo a graça do Senhor. Amém? Então, eu quero pedir, se você que tem o seu dízimo, as suas ofertas, os obreiros estarão aqui à frente, né? E como que é importante nós falarmos desse momento. A igreja, ela não tem nenhum fundo além das suas ofertas. Para você que está me ouvindo, ela não tem nenhum fundo a não ser daquilo que você deposita aí no Pix que está aí, né? Ou no QR Code, né? Que a Letícia vai colocar agora. Mas olha que fato interessante, né? Esses dias estava ouvindo essas pessoas que têm esses canais, né? Seja de qualquer coisa, né? De assuntos diversos. Então eles estavam falando assim, eles estavam dizendo que antigamente eles não têm uma remuneração, não é isso? Aqueles que seguem, o YouTube dá lá, tem uma remuneração, não sei como é que funciona, mas devido a alguns não terem cortado esse reembolso deles, eles estão pedindo, né? Deposita um Pix, deposita isso, tal, né?
E aí eu fico vendo assim, que fato interessante isso, né? Como que a igreja, ela influencia até esse ponto. E muitos desses canais estão sendo sustentados voluntariamente, por quê? Porque tem um bom conteúdo, tem uma boa qualidade de assunto, e ali tem, independente da política, do time de futebol, da religião, as pessoas acompanham. Então, olha que lição nós podemos ter e como que nós influenciamos, somos referências para este mundo aí fora. Se a igreja hoje tem sido sustentado, tem sido alimentado, é porque o conteúdo aqui tem sido bom, e o Senhor que convocou você para abençoar, você tem influenciado outras pessoas a usar esse mesmo sistema para continuar divulgando. E aí você vai dizer, pastor, mas essas pessoas não divulgam, não pregam a palavra do Senhor. A gente precisa entender isso. Pregar a palavra de Deus não é só ler versículo. Quando você defende os princípios cristãos, mesmo aquela pessoa não sendo cristã, ela está levantando a bandeira, dizendo que essa nação pertence ao Senhor. Amém? Então você que tem o seu dízimo, a sua oferta, né, que você possa se levantar, você possa colocar aqui também nas salvas. Se você assim tem, você pode fazer isso nessa manhã, e vamos juntos glorificar a Deus. Amém. Então você que está aí nos assistindo também, né, pode fazer esse depósito online, no Pix, na conta da igreja. Os desafios não param. E às vezes eu esqueço, né, que nesse espaço aqui nós somos uma igreja muito nova, né? Não estamos usando da totalidade ainda dessa igreja, do todo o espaço que nós temos. Quero que você fique atento. Possivelmente durante essa semana eu vou estar também convocando a igreja, né? E como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso através das redes sociais, convocando você, né? Mas durante a semana eu estarei falando sobre isso. Então nós somos uma igreja aqui nova, temos aqui pouco tempo, né, nesse espaço aqui. Começamos a negociar isso em janeiro, não foi isso, Diácono João? Deste ano. E começamos a obra em março, né? E início de abril viemos para cá. Então foi algo muito rápido. Então por isso nós estamos assim bem apertados, né? Porque o investimento aqui foi alto. Mas eu acredito, né, que à medida que você entende esse compromisso, que você que participou da Assim Campanha, eu quero te agradecer durante os 3 meses. E se você puder estender essa campanha até o final de dezembro, vai nos ajudar bastante, né? Administramos de uma maneira bem firme, bem controlada, sem nenhum desperdício, exagero, né? Mas é um momento, né, que requer todo o nosso esforço. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradeço pela tua fidelidade, pela tua presença. Te agradeço pelo teu amor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Te agradeço pela tua justiça, te agradeço pelos nossos irmãos que estão aqui conosco, por aqueles que hoje já fizeram o seu papel como cidadão dessa nação, votando, e por aqueles também, ó Deus, que por algum motivo não puderam, que eles possam exercer a sua função como cidadão dessa nação e cidadão, acima de tudo, do reino de Deus. Pai, que a tua bênção esteja conosco, guardando esta nação, guardando as nossas vidas e livrando-nos de todo mal. Obrigado, ó Deus, porque em vários lugares dessa nação existe um povo que está clamando e dizendo: Senhor, olha para nós, escuta o nosso clamor. Que assim seja e que o teu nome mais uma vez seja glorificado. Amém. Hoje nós vamos ter uma reflexão bem curtinha, porque o que nós queremos hoje é orar, né? Louvar a Deus.
E lembrar, né, que durante esse período nós precisamos estar vigilantes, estar nessa busca, estar nesse compromisso. Nós vamos sair daqui possivelmente 11 horas ou até um pouquinho menos, né? E eu quero pedir aos irmãos, se tiver grupos que queiram estar aqui, sei lá, na parte da tarde, a partir das 2, a partir das 15 horas, orando, né? Eu vou estar por aqui. Se eu não estiver aqui, estarei no outro nosso espaço, lá na toca, vamos estar orando, e o espaço aqui vai estar aberto. É um momento que vamos precisar estar orando. Caso você não queira fazer isso, possa reunir também os seus grupos, né, pelo WhatsApp, na sua casa, marcar um horário, enfim. O que eu quero convocar vocês, chamar, é para esse momento tão assim especial, né? Como hoje também nós temos um dia especial, acho que a Liliane está fazendo aniversário hoje, não é isso, Liliane? Amém, Deus abençoe. E a Letícia vai fazer amanhã, Letícia? Ah, tá ali, não fica vermelha não. Hã? Cadê a Sueli? Amanhã também. Quem mais está fazendo aniversário? Entre hoje e amanhã? Então temos 3 aqui, Deus abençoe, Sueli. Hã? Silas, dia 29, Deus abençoe, Silas. O que acontece? Algumas pessoas, eu oro durante a semana no grupo, né? E aí, na minha cabeça, aquilo já passou, né? Esses dias mesmo, a Fabiana, esposa do Fabiano, eu estive falando com ela no assim, domingo, brinquei, falei várias coisas, era dia do aniversário dela, acho que foi o domingo passado. E aí depois, pastor, você não lembrou de mim? Eu falei, quem disse que eu não lembrei? Eu só queria ver se você estava atenta, naquela conversa, né? Depois eu falei, não, eu esqueci mesmo. Mas porque durante a semana a gente ora, então na cabeça fica assim registrado isso. Então que Deus abençoe a cada um dos aniversariantes e aqueles que estarão fazendo aí amanhã, né? Por enquanto é só isso, ok. Eu tenho uma passagem, uma frase do pastor e ativista também político, Martin Luther King, que ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acredito, querido, que o que esse homem estava dizendo, existia uma causa por trás disso, que ele estava defendendo, mas na sua função também como pastor, ele estava se referindo à igreja do Senhor. E durante esse período, a fundação que ele criou, né, os bons se calaram, e hoje nessa fundação não pode, lá nos Estados Unidos, não pode nem usar o nome de Jesus, só para você ter uma noção, quando você abre mão dos seus direitos. Porém, a igreja do Senhor aqui no Brasil tem quebrado, né, feito um paradigma totalmente diferente. Ela está gritando, ela está clamando, ela está se posicionando, e é sobre esse assunto que eu quero falar, né? Qual é o papel da igreja nesta hora? Então, eu começo dizendo que o profeta não é aquele que apenas prediz o futuro, mas interpreta também o presente. As pessoas tinham essa cultura na igreja, profetiza sobre a minha vida, falando só sobre o futuro, né? Alguém já teve essa experiência, já passou por uma situação assim, né? E muitas dessas profecias não eram profecias que não se cumpriram, e aí confundiu a cabeça do povo mais ainda. E aí foi perdendo a credibilidade. Nós temos também que a primeira mulher, né, foi a profetisa, a irmã de Moisés e de Arão, a Miriam. Então, mesmo numa função, numa situação, já desde o Antigo Testamento, nós podemos ver até o Novo Testamento,
o espaço, né, que Deus vai quebrando toda a religiosidade, a desigualdade social, e vai mostrando que o cristianismo é o único sistema que é confiável e que está aberto, né, e que dá oportunidade para todos se expressar, porém, não abrindo mão dos seus princípios. Então, os profetas exerceram esse papel importante na história de Israel. Vamos fazer uma oração? Você pode fechar os seus olhos comigo? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por a liberdade, nessa pequena reflexão, para que Deus possa nos ajudar a entender qual é o nosso papel nessa sociedade. Que assim seja, que teu Espírito seja conosco. Amém. O nosso papel nessa sociedade, querido, não é apenas vir à igreja aos domingos e dizer que somos cristãos. Nós precisamos ser influenciadores, ainda que você não goste das redes sociais, mas no boca a boca, falando das coisas de Deus, falando dos princípios bíblicos. E nós temos muito trabalho para fazer. Um dos meus professores mudou o meu conceito com relação à formação de discípulo, dizendo: hoje o mundo não discipula nas redes sociais, mas nas escolas. São nas escolas que vão se formando as ideias, os pensamentos, e vão sendo discipulados. Se nós não levarmos conhecimento, as pessoas não serão libertas, ficarão prisioneiros. Então os profetas exerceram esse papel importante na história de Israel. Primeiro, eles eram conselheiro dos reis. Instruiu a não fazer aliança com o povo estranho. Chega um momento que esse profeta deixa de ser profeta e assim juiz ao mesmo tempo, devido a um pedido do povo para ter um rei, para ser igual às outras nações. Deus se entristece com aquela atitude, porque ele queria ser o rei dos reis, único senhor da sua vida, mas eles queriam ser igual às outras nações. E quando Samuel fica triste com esse pedido, Deus diz para Samuel: Samuel, fique tranquilo, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Nem por isso, numa situação como essa, Samuel não deixou de exercer a sua função, agora tendo já um sistema mais parecido com o que nós temos aqui hoje, né? Tratando das normas de uma sociedade, independente das coisas espirituais. Então, os profetas tinham esse papel, eram conselheiros e alertava: olha com quem você está fazendo essa aliança, não se envolva com isso, olha o que a Bíblia diz. E aí você poderá ver em todo lugar, querido, que se volta para o Senhor, que busca a Deus, que se resguarda nos princípios bíblicos, aquela nação tem uma postura totalmente diferente. Billy Graham foi um desses últimos homens que nós conhecemos, aí como contemporâneo, que além de ser um evangelista, ele tinha liberdade em várias nações, e exercia essa função também de um profeta. Várias pessoas foram presidentes, reis, rainhas, foram aconselhados por ele. É só você assistir aí os filmes que você verá o que eu estou falando, né? Então, o primeiro papel que esse profeta tinha, agora como rei: orientar, instruir, influenciar. E aí nós vemos já aqui, já no Antigo Testamento, um erro gravíssimo que nós cometemos na nossa nação. Quando falamos: olha, isso não faz parte daquilo que é religião, vamos deixar de lado e só pensar no reino de Deus, nós não somos desse mundo, e abrimos mão. Quando você abre mão, querido, daquilo que te dá, que é direito seu,
esse espaço não vai ficar vazio. Pode ter certeza disso. Um outro papel que os profetas tinham, censurava as injustiças e abusos cometidos na corte ou pelo povo. Não somente nas autoridades máximas, mas também corrigir o povo. Vocês estão em pecado, vocês esqueceram do Senhor, vocês estão adorando a outros deuses. Era comum isso acontecer. Eles também reprimiam a idolatria e os falsos cultos que se infiltravam. Então aqui é um ponto principalmente importante para a época que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender, por termos um espaço com o nome de igreja, dizer que ser evangélico, isso não autentifica, né? Falei certo? Autentifica? Né? Que é de fato uma pessoa cristã. O que mostra essa autenticidade de uma pessoa cristã são os princípios que ela tem no seu coração. O temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Né? Eu quero me jogar de tal lugar, mas eu não posso, porque eu tenho um filho, uma filha para me cuidar, para cuidar. Eu quero andar a 120 por hora, mas eu não posso, porque tem um radar que pode me multar. Ou seja, o temor das leis vai dando você o norte da sua vida. Um temor da palavra do Senhor vai te dando uma orientação não somente para as coisas espirituais, mas para que você possa influenciar também a outros. Então diz aqui que reprimiam a idolatria e os falsos cultos que se infiltraram. Esse é o ponto primordial que nós precisamos entender isso aqui hoje. O nosso culto que estou nos oferecendo, ele é um culto verdadeiro do seu coração ou não? A sua adoração tem princípios que estão respaldados na Bíblia ou não? As coisas que eu peço, que eu estou buscando a Deus, é simplesmente por questões de bens materiais, ou porque eu preciso buscar a Deus? Ou porque eu preciso me santificar? Eu estou fazendo jejum em prol dessa nação, mas eu consigo entender que sou tão sujo na mente, no coração, igual essas pessoas, e que se não for o sangue do Senhor, eu não vou conseguir vencer. Então, esses cultos, esses falsos cultos que muitas vezes nós vamos oferecendo a Deus, hoje nós já não temos mais o profeta, a figura do profeta, já no Novo Testamento, já foi, tivemos o último profeta que foi João Batista, porém, após isso, os apóstolos começam a ter essa função. E quando o Senhor Jesus Cristo, nessa transição entre a sua morte e ressurreição, ele passa agora esse papel para os pastores e a igreja para ser essa voz profética. Então, quando você vê, querido, uma igreja se envolvendo nas coisas sociais, né, os pastores gritando em alto e bom som, denunciando o pecado, não se entristeça, mas se alegra, porque ele está exercendo a sua função profética naquele lugar. Quando você se cala, querido, você permite que este mundo convença você. Os profetas sempre tiveram um papel influente. E aí agora vamos ver em 2 Reis, versículo 5 ao versículo 8. Pode colocar para mim aí o versículo, a partir do versículo 1, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas
esse grande guerreiro ficou o quê? Leproso. Pode passar. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levando cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Deixa parado aí por enquanto, tá? Eu vou terminar. O que essa menina fez? Se tornou prisioneira de guerra. Ela estava ali sozinha. Ela estava sem o seu pai, sem a mãe. Possivelmente tenha sido morta pelas tropas de Naamã. Levaram essa menina, ela poderia dizer: cara, esses caras estão leprosos, que maravilha, que morra de lepra. Mas mesmo assim, ela sendo temente a Deus, olhou para os inimigos daquelas pessoas que não eram temente a Deus, no caso Naamã e a sua família era, olhou com misericórdia, olhou com compaixão, e ela não se calou diante daquela situação. Veja a importância, querido. Quando você não tem ódio, rancor no seu coração, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e você vai influenciar muitas e muitas pessoas para a glória do Senhor. Versículo 5, a carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele não teve o mesmo sentimento que a menina que estava na casa de Naamã teve. Ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura o quê? Um motivo para se desentender comigo. Então observa aqui a posição desse rei de Israel, Acabe. Ele não conseguia entender o seu papel, já estava totalmente longe de Deus, já não ouvia mais a voz do assim profeta, e ele não via ali a oportunidade, né, de haver paz com aqueles outros povos. Ele viu aquilo como algo ruim. Preste atenção na leitura que você faz. Qual a leitura que você está fazendo do período que nós estamos vivendo agora? Nós temos muitas notícias ruins, é verdade. Nós temos muitas notícias desanimadoras. Nós temos muitas situações que parecem impossível vencer, porque o sistema deste mundo é muito bem arquitetado por Satanás. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que pode curar os leprosos, que pode limpar essa nação, e que ela pode exercer a função que de fato ela foi chamada. Eu tenho pedido isso a Deus, querido, que possa levantar pessoas jovens como essa menina, que não se calou, porque se ela não tivesse essa convicção, e se não acontecesse a cura de Naamã, possivelmente ela seria morta. Mas qual é o papel que ela exerce? Colocando Deus como o único Senhor da sua vida. Mas graças a Deus nesse lugar, havia um profeta, Eliseu. Vamos lá ler esse finalzinho? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, de indignação, de revolta, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há o quê? Profeta em Israel. Quando uma nação, querido, entra em desespero, entra apavorada quanto às ameaças, os profetas e as profetisas de Deus se levantam dizendo: manda
é responsabilidade nossa, aleluia. É orar e interceder para que o Senhor seja glorificado. E a história, todos nós já sabemos, esse homem foi curado, e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Finalizando, um outro profeta, que foi uma pedra no sapato dos reis, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 18. Quando viu Elias, versículo 17. Quando viu Elias, disse-lhe, o que o rei disse para ele? É você mesmo, perturbador de Israel? Não tem perturbado Israel. Novamente um rei que deveria se alegrar, o mesmo rei que devia se alegrar, ele aqui vê o profeta como alguém que perturba a paz. E esse ponto aqui é importante você entender, tá? Nós, como cristãos, somos uma pedra no sapato dessa sociedade. Porque nós denunciamos o pecado desse mundo. Porque só através da palavra de Deus, ainda que você não fale nada, a mudança que Cristo faz na sua vida, incomoda esse mundo. Vai numa roda de pessoas que bebem, e você fica lá, sem beber. Você participa da conversa, você está inteirado sobre vários assuntos, é bem descolado, legal, mas você não bebe. Por você não beber, você já incomoda aquelas pessoas, sabia? Por que você não bebe? Não tem nada demais. Tudo bem, é verdade, não tem nada demais, mas é uma opção minha. Eu sou um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu descobri que existe uma bebida bem mais forte. E aí você começa a discorrer e a evangelizar aquela pessoa. Você é um perturbador dessa nação. Você perturba as trevas. Você perturba todo o sistema que vai contra os princípios de Deus. O sistema das trevas, quando nós estamos louvando, adorando e glorificando o Senhor, eles entram em convulsão. Como pode? Aonde há esperança? Que expectativa é essa? É porque nós temos no nosso coração Jesus Cristo, aleluia! Mas Elias não ficou calado. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Vamos ficar de pé? Você conseguiu entender qual é o seu papel nessa nação? Você foi gerado pelo Senhor para incomodar o sistema desse mundo. Não foi assim que aqueles demônios disseram para Jesus? Já vieste aqui antes do tempo para nos incomodar? E Jesus não teve nem conversa com eles. A única conversa que nós temos que ter com as trevas, com aqueles que estão nas trevas, é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se o Evangelho de Jesus não for pregado nessa nação, assim como na Bíblia, reinos após reinos passaram, o povo buscava a Deus, o povo se corrompia, o povo era liberto, o povo voltava a ser prisioneiro, porque é muito mais do que um sistema. Nós estamos brigando contra o reino das trevas. Não que ele tenha força, mas ele aparenta ter.
mas saiba que está ao seu lado é maior. Feche os seus olhos. Pai, aqui está o seu povo. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu me coloco nessa posição, e muitos dos nossos irmãos aqui, aquele que está me ouvindo, a sua vida, a sua entrega, o estar descontente com a sua natureza corrompida, em pedir perdão para os pecados, os seus pecados, você está perturbando as trevas. Você está declarando nos seus atos, na sua palavra, no seu louvor, nos seus votos, na sua posição como cidadão deste Brasil. Você está se posicionando dizendo: eu não perturbo essa nação, mas eu perturbo as trevas, os princípios, os principados, dizendo: Senhor, reina sobre essa nação. O que nós queremos como cristãos, Senhor, é um povo que ouça a palavra de Deus, que se converta, que se desvie dos seus maus caminhos. E é o que nós estamos pedindo, Senhor, a começar em nós. Nós não somos melhor do que aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor. A única diferença é que Jesus Cristo hoje passa a reinar na nossa vida. Aleluia! E o teu Espírito nos leva ao arrependimento. O teu Espírito nos leva à misericórdia. O teu Espírito nos leva à compaixão. O teu Espírito nos leva a nos colocar no lugar dessas pessoas. Senhor, liberta aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão enganados por esse sistema, dizendo: nada que está acontecendo tem a ver comigo. Tem muito a ver. Você foi levantado para ser um profeta, uma profetisa do Senhor. Você foi levantado nesta manhã, você foi levantado neste lugar do reino de Deus para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E não se engane, a sua voz não é tão pequena que não possa ser ouvida. Deus escuta o seu clamor. Eu sei que existem muitas coisas que você ainda precisa mudar, e não é diferente de mim, mas não é por nossa causa. Senhor, não é por nossa causa. Nós queremos que essa nação seja liberta, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja adorado, e mais vidas tenham a oportunidade de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quebra todos os grilhões de morte, quebra todos os grilhões de violência na sociedade, nos nossos bairros, nas nossas ruas. Que esses principados possam estar se recuando cada vez mais, e mais vidas se convertam, mais igrejas se abram para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, mais cultos verdadeiros possam existir. Igreja, se conserte com o Senhor e volte ao primeiro amor. Aleluia! Qual é a sua oração nessa manhã? Qual é o seu pedido? Você foi levantado para ser um perturbador dessa nação. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Declare isso ao Senhor nesta manhã. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Declare isso de todo o teu coração. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Declare bem forte ao Senhor. Aleluia. Teus reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, te adoramos e te exaltamos nesta manhã. Que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado à nossa vida durante esta semana, possamos sim colocar em prática, possamos sim render a ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Adore ao Senhor nesta manhã. Justiça e igualdade. Obrigado, Senhor. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Você que é o adorador do Senhor, dê um forte aplauso àquele que vive e reina em todo sempre. Aleluia, aleluia. Oh. Senhor, te louvamos nessa manhã, te engrandecemos, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Confiamos, ó Deus, que a tua vontade ela é perfeita e ela é agradável. Estamos olhando para o Senhor. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti.
porque existe esse lugar, e esse lugar é no Senhor, aleluia. Podemos continuar de pé em todas as circunstâncias, porque esse lugar de segurança é no Senhor, aleluia.
Continue confiando no Senhor. Continue confiando. Aleluias. É o nosso alicerce.